semana passada a gente trabalhou bastante aí nessa tampa traseira e o Alexandre Mitsuru Komuro, desculpa se eu pronunciei o sobrenome errado, tá, Alexandre? Mas ele gostou bastante disso daqui, ó. Desse barulhinho do amortecedor. Então, em homenagem ao Alexandre, mais um pouquinho aí, ó, do barulhinho do amortecedor, beleza? O que a gente vai fazer no carro hoje? Eu vou tapar os buracos lá em cima, que eu fiz da outra vez, do outro suporte. Vou preparar aquela parte para receber uma calafetação de massa de vedação de carroceria. Naquele trecho ali que eu mostrei no vídeo passado que eu tinha esquecido. E vamos tentar emborrachar o porta-malas e refazer o emborrachamento na parte de cima ali onde a capota se acomoda quando ela está aberta, para finalizar essa parte na parte de dentro aí do carro, beleza? E vamos batalhar bastante no vídeo de hoje para a gente conseguir avançar muito, para logo a gente fazer a parte de fora para a gente mandar o carro para pintura, beleza? Os buracos que a gente tem que fechar, esses daqui, ó, a gente vai fechar, eu vou fazer ele pontos de solda para fechar esses buracos aqui. Vou tirar as travessas que estão aqui embaixo, retirar a tampa, tirar tudo fora, porque eu preciso de espaço aqui para fazer isso. Depois eu vou acertar esses parafusos, cortar eles uns pedacinhos, vou colocar tudo no lugar, as travessas no lugar. Antes eu vou preparar elas, pintar com tinta de zinco e um pouco de primer por cima. Aí eu vou passar uma fina camada embaixo delas de massa de vedação de carroceria. Aí eu vou prender elas no lugar, prender com os parafusos, e os parafusos eu também vou vedar com massa de vedação de carroceria para ficar toda essa parte aqui isolada e bem protegida. Beleza? Então tem que tampar esse lado e aquele outro lado lá também, que tem os furos que eu preciso resolver. Depois a gente vai fazer um emborrachamento só nesse trecho aqui, bem pontual nessa parte, porque eu andei mexendo bastante aqui. E aí teve alguns arranhões e essa parte aqui que foi preciso descascar. Em alguns episódios bem passados aí, ficaram bem para trás do meu carro, a gente falou bastante daquela máquina de solda, que o gás é por dentro do arame, é um arame tubular aquilo lá, que é conhecido aí popularmente a máquina máquina solda MIG sem gás. Muitos de vocês aí que são assinantes do canal, o Jefferson lá de Curitiba, por exemplo, eu acredito que ele deva ter comprado uma. E muitos outros perguntaram para mim a respeito da máquina, de como ela funcionaria, de como ela procederia, se ela funcionava ou não funcionava. Ela funciona bem, como eu falei em um dos vídeos passados aí também do carro do André. O pessoal lá do Senai, naquele vídeo que eu deixei o link, também fala bastante. Para esse tipo de situação aqui, ó, que a gente faz o furo e depois faz o ponto de abotoadura, o Paulo lá no vídeo da Brasil Welding, que ele fala lá a respeito do ponto de abotoadura, ele fala que a máquina, para esse sentido aqui, para esse tipo de trabalho, vai bem. E é uma máquina legal, como eu já falei para vocês muitas vezes, que eu fiz grande parte desse carro aqui com uma máquina daquela que eu tinha. Eu tinha uma da V8, a 150 da V8 Brasil. A máquina era legal, funcional, me ajudou bastante, mas ela tinha um problema muito sério na tocha dela, que ela quebrava bastante. E não é uma tocha igual a que eu tenho hoje em dia, que era uma tocha desmontável. Então ela tem os seus prós e tem os seus contras. Mas no meu trabalho ela me ajudou bastante e eu aprendi bastante coisa com aquela máquina. Para fazer, por exemplo, eu falei que ia fechar os pontos de solda que tinha aqui, os furos que tinha aqui. Tanto para minha máquina quanto para aquela máquina, se vocês quiserem fazer isso, dá para fazer também. Vocês viram que o tamanho dos furos aqui era bem avantajado. E como é que a gente faz? A gente simplesmente não chega e vai soldando assim que ela vai enchendo. Não é assim que funciona. Essa barra de alumínio aqui, vocês vão ver bastante ainda em vídeos. Ela em alguns outros vídeos ela vai trabalhar bastante. É uma das ferramentas que eu mais uso. E é só uma barra de alumínio, simples e objetiva. Eu vou usar esse furo aqui é o furo de passagem de um parafuso, mas eu vou usar ele como referência. O que a gente faz? Aponta aqui embaixo, deixa eu achar aqui.
aponta aqui embaixo a ponta do alumínio e depois começa a fazer os primeiros pontos de solda para fazer o fechamento do buraco. Esse buraco aqui é um buraco grande e para a gente fazer o fechamento dele, perdi de novo, a gente faz dessa forma, põe o alumínio aqui embaixo e começa a fazer os primeiros pontos de solda. Depois que houver aqui uma grande parte preenchida, depois a gente só preencher em volta para fazer do fechamento do buraco. Isso eu não aprendi sozinho, eu não aprendi com nenhum canal aqui no Brasil. Eu vi um gringo fazendo isso, que ele trocou a lateral, mas o distanciamento entre a lateral e a tampa do porta-malas ficou muito curto. Ele teve que cortar essa lateral, aliás, ela ficou muito longe. Ele teve que cortar essa lateral, colocou uma barra de alumínio por baixo e preencheu o espaçamento com solda. Foi um trabalho muito legal que eu vi. E desde quando eu vi aquele vídeo e aquela técnica, eu passei a usar em muitas partes do carro que eu fiz. Alguns buracos a gente não tem o acesso para preencher com alumínio por baixo e fazer como base para a gente soldar. Então o que a gente faz? Isso eu fiz uma vez, isso eu aprendi sozinho. Eu fiz uma vez e deu certo. Você faz uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha ali, outra bolinha ali, até você ter o centro dele preenchido. Depois você faz o cordão de solda, o ponto de solda em cima para fechar o buraco. Tanto para fechar buracos, quanto para fazer uma fissura que ficou muito grande na hora do corte. Esse procedimento dá certo, que eu já fiz várias vezes. Enche um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, um pouquinho do lado, e você vai fazendo o preenchimento dessa fissura por qualquer outro motivo. Aliás, por qualquer motivo tenha ficado maior do que você tenha planejado. Tanto para essa máquina que eu uso, quanto para que eu usava, dá para fazer esses dois sistemas. Fazer o alumínio como base e fazer o ponteamento aí de fazer o preenchimento do buraco com pequenas bolinhas de um lado um para o outro, para criar uma base para você fazer a soldagem. A máquina que eu uso hoje em dia é essa da Weld Vision, é uma MiG 130, que eu conheci através do canal do Sr. Messias lá da Welding Brasil. E na verdade é Brasil Weldings, eu estou falando o nome do canal errado, é Brasil Weldings. E eu conheci lá no canal dele, entrei em contato com ele e pedi informações. Ele falou porque eu fazia, porque eu faço hoje em dia. Essa daqui vai muito bem e ela é uma máquina que me atende muito bem em tudo que eu tenho feito hoje em dia. Então é uma máquina muito legal essa daqui, ela usa o cilindro de gás. A tocha da outra, da 150 que eu tinha, ela é direta lá dentro, a conexão dela é inteira. Essa aqui, se eu fizer o mecanismo e soltar aqui, ó, é bem perto. Se eu soltar aqui, a tocha sai e é possível reparar. Então é uma máquina bem legal e eu sou muito satisfeito com essa ferramenta. Então eu uso dessas duas técnicas, vamos chamar assim, para fazer esse fechamento dos pontos aí e de um cordão de solda, de alguma corte que ficou maior do que o planejado. A minha máquina, ela solda alumínio, só que você tem que trocar o conduíte que vai por dentro da tocha e o sistema de gás, ou aliás, o sistema de gás não, e o gás que é utilizado, e o arame também é outro. Por isso que agora ela não solda o arame, ela é o alumínio, ela apenas usa ele como base para fazer os pontos de solda. Mas se eu quiser soldar alumínio, a minha máquina também solda. Como vocês acompanharam aí, a gente calafetou todas aquelas partes, já pintou todas as partes que tinha que pintar. E vamos deixar secar aí agora. Agora é final de tarde, sexta-feira. E na segunda-feira tudo vai estar seco. E aí a gente vai limpar por dentro do porta-malas para fazer uma aplicação de batida de pedra ali por dentro. Beleza? Agora essa etapa está concluída. O que a gente tem que fazer mesmo é esperar a cura do produto. Segunda-feira, por volta de 11h30 da manhã, eu empapelei todas as partes do carro que eu não quero que o emborrachamento pegue. Aqui por dentro do porta-mala, todo esse trecho aqui vai ganhar emborrachamento. As caixas de rodas internas, tanto direita quanto esquerda.
laterais ali também vão ganhar emborrachamento. A parte no fundo lá também vai ganhar emborrachamento. E toda essa área aqui a gente vai emborrachar. E aqui a parte de cima, nesse trecho que a gente andou mexendo aqui para fazer a fixação daquele suporte que segura os amortecedores da tampa traseira. Essa parte aqui eu vou refazer o emborrachamento mais ou menos até aqui assim, esse ponto, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e aqui por cima dessa base onde vai ser fixado, presa a capota pelo lado de fora. Aqui o batido de pedra que eu vou aplicar é o convencional, aquele que é preto. Não, 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 não vai me prejudicar em nada aqui por conta desse daqui de baixo, da parte de baixo ser bege, porque toda essa parte aqui por dentro eu estou pensando em fazer uma aplicação depois de tudo pronto, seco. Uma aplicação de PU por cima do emborrachamento para dar mais resistência, um pouco de primer PU. E depois eu vou pintar da cor do carro, para ficar aqui por dentro da cor do carro. E daquela parte ali para cima, da parte das colunas para cima, eu vou deixar preto, que é a minha intenção. Mas aqui na parte de baixo é pintar da cor do carro, das colunas para cima de preto. Então por isso que aqui eu vou fazer a aplicação do emborrachamento preto, a cor dele é preta, ele é azul quando a gente aplica, mas depois que seca ele fica um preto fosco. E aqui no porta-mala é a mesma coisa, a mesma situação, vai ser um preto, porque por dentro do porta-malas eu vou pintar da cor do carro. Beleza? Agora então que está tudo preparado, empapelado e limpo, eu vou fazer a aplicação desse emborrachamento aqui por dentro, para a gente concluir essa parte da traseira do carro. Vocês acabaram de acompanhar aí o produto aplicado. Ele está úmido ainda. Eu vou esperar aí uns 20 minutinhos para poder tirar o empapelamento, porque ele está bem úmido ainda. E se eu puxar agora vai acontecer aquilo que aconteceu lá na janela do lado motorista, que eu mostrei aí uns 2 vídeos para trás. Lá naquele ponto eu não precisei fazer uma aplicação do novo emborrachamento. Eu só fiz um bom lixamento. E o emborrachamento, eu estou bastante satisfeito com o produto, porque depois que ele seca, você consegue fazer um lixamento e nivelar ele, e ele fica uma camada bem grossa e bem resistente. No momento que eu fiz aquela travessa para segurar os amortecedores da tampa traseira, eu prendi com uns parafusos. Eu apertei muito e não aconteceu nada com o emborrachamento. Ele apenas marcou aquela voltinha da arruela do parafuso, mas não trincou, não cortou e não soltou. Ele ficou um emborrachamento bem grosso e protegeu bastante ali a peça. Eu fiquei bastante feliz com isso e estou me agradando bastante desse produto. É a primeira vez que eu faço aplicações grandes em grandes partes assim desse produto, e ele tem me surpreendido e tem me deixado bastante feliz aí com o seu resultado. Naquela parte da janela então eu só fiz um lixamento, que é aquele trecho lá, ó, que tinha descascado quando eu puxei o empapelamento. Eu só fiz um lixamento, ele nivelou, e como eu vou fazer uma camada de primer por cima ainda, antes de fazer a tinta, vai resolver aquele problema lá, naquela parte onde descascou. Apareceu um pouquinho da chapa no lixamento, mas como eu vou aplicar um primer PU lá, não tem problema. Essa parte aqui do painel, da parte traseira do carro e do porta-malas, se eu considerar que a camada ficou fina, eu também vou fazer uma aplicação de primer, para depois fazer a aplicação de tinta por cima desse emborrachamento aí. Beleza?
Dessa vez eu não usei os meus revólveres de emborrachamento. Eu fui ali na oficina do meu amigo Ailton e peguei o revólver de emborrachamento dele. Ele falou pra mim que esse revólver de emborrachamento aqui que ele tem está com ele há muito tempo. E tá bem usadinho, ele tá bem cansado, trabalhou bastante já. É da marca, eu vou melhorar aqui pra vocês verem, Arprex. É o modelo 13 da Arprex. E é um revólver de emborrachamento bem antiguinho que o Ailton tem. O bico dele aqui é diferente, é mais longo, é bem diferente do meu. Tem aqui o regulagem para você, se quer o produto saindo mais fino ou mais grosso. E a aplicação do produto com esse revólver de emborrachamento aqui foi 30 vezes mais fácil do que com aqueles dois que eu tenho. O produto não encontra dificuldade para sair, o produto sai fácil, o emborrachamento sai fácil e a aplicação aqui foi muito rápido com esse revólver de emborrachamento. Assim que eu tiver a oportunidade eu vou comprar um deste mesmo modelo, porque na aplicação desse produto aqui ele se saiu muito bem e me surpreendeu com a sua qualidade ali na aplicação. Aquela granulação do emborrachamento, quem vai provocar mesmo para ficar o mais próximo do original é a pistola de emborrachamento, a regulagem que você vai fazer aqui na frente e a quantidade de material que você vai aplicar lá. Quanto mais você aplicar, mais grossa vai ficar a camada de emborrachamento e melhor vai ser. E a granulação acredito que fica um pouco mais parecido com o original. Tudo que eu apliquei no meu carro aqui agora e na parte dos outros vídeos, aquele bege, tem me satisfeito bastante e a aparência ficou bem próximo sim do original. Mas isso com a aplicação desse revólver aqui. Quando eu digo aplicação do que ficou próximo do original, é quando eu fiz a aplicação com esse revólver aqui do Ailton. Eu apliquei uma camada fina, então a granulação não ficou com aqueles pontos grossos. Deixa eu ver se já algum ponto já secou para eu mostrar para vocês. Ainda não está bem úmido, mas aqui dá pra gente consegue perceber que a granulação ela vai ficar mais ou menos desta forma aqui, ó. Aqui ele está bem fino, mas nas outras partes eu fiz uma aplicação bem grossa do batida de pedra aqui. Então, para resumir, essa parte da textura e da aparência próximo do original, o que vai fazer mesmo é o revólver de emborrachamento que você está usando e a quantidade de produto que você vai aplicar. Se você fizer uma camada bem fina, espera secar e depois faz uma camada mais grossa por cima, que daí vai ficar com essa aparência bem próximo do original. Não dilua tanto, não chegue aos 10% para fazer a segunda aplicação, que você vai conseguir o resultado aí se o objetivo é alcançar a textura original. Você vai chegar próximo dessa aparência e vai ficar bastante satisfeito. Com tudo que eu fiz aqui, tanto naquela parte bege do carro, quanto nessa parte aqui, na parte do porta-malas, me agradou bastante e eu estou bastante satisfeito. Só vou esperar secar mesmo, para que depois eu possa filmar e mostrar para vocês como é que fica depois de seco. Como vocês acompanharam aí, o produto já secou. Eu fiquei bastante satisfeito aí com o resultado. A aparência do produto, a aparência da aplicação após secagem do produto, ficou muito bom. Eu gostei bastante, estou bastante satisfeito com o resultado. E eu creio que essa parte aqui do porta-malas do carro está finalizado. Essa parte aqui em cima também está finalizada. E aí a textura um pouquinho mais, para vocês verem como é que fica a textura de perto. Para mim tá muito bom, muito satisfatório mesmo. Eu estou bastante feliz com esse resultado. E isso significa que a gente pode avançar para outras partes, que a gente já falou em outros vídeos aí. Por exemplo,
portas, paralamas e capô, para a gente fazer a preparação dessas peças também e já deixar tudo prontinho para levar o carro para pintura. Esse grande dia está se aproximando. Eu tenho imaginado já esse carro montado e eu ainda não decidi a cor do carro. Eu não sei se vai ser o cinza prata, que é o original dele. Em alguns momentos eu pensei em pintar ele de vermelho, um vermelho do Porsche, ou até mesmo um cinza grafite. Mas eu ainda não decidi qual a cor que eu vou optar para fazer a pintura do carro. Mas até porque tem aquela burocracia toda para fazer a mudança de cor em documentos, no documento do carro, e isso vai gerar um pouco de custo e demanda de tempo também. Então eu vou pensar bastante ainda. Eu vou lá na loja onde o Fábio trabalha, na SP Color, para eu ver algumas tintas, fazer alguns testes lá com ele, para a gente poder decidir qual que é a tinta que a gente vai usar no carro. Esse grande dia está se aproximando e eu estou bastante feliz e ansioso para que esse dia chegue logo. Também para que a gente possa ter o carro pintado, polido e aí já começar a montar toda a sua parte de acabamento para que a gente possa fazer a tão sonhada primeira volta com esse carro do jeito que a gente imaginou um dia. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal, que deixam os comentários nos vídeos, isso é muito importante mesmo para mim. E muito obrigado a Deus, mais uma vez, por derramar sabedoria para que tudo isso pudesse ser feito na melhor forma possível. Muito obrigado, meu Deus. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço nesse momento, o meu Salvador, e agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanham este canal, que acompanham estes vídeos e que fazem tudo isso aqui valer a pena. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês mesmo, que tudo isso aqui é feito para que vocês conheçam o trabalho, conheçam como pode ser feitas as coisas e precisando de ajuda nós estamos aqui. Beleza? Terça-feira que vem nós voltamos com mais um vídeo do nosso querido Dacon. Um grande abraço a todos vocês e até lá.